Em Tiago, capítulo 2, nós vamos ler esse texto mais uma vez, tá bom? E se Deus quiser, a gente finaliza hoje essa primeira parte do capítulo 2, tá? A segunda parte é um tema extremamente importante, querido, e às vezes é um texto que tem dado muita discussão em torno dele, mas isso a gente vai ficar para depois, tá bom? Hoje nós vamos concluir essa primeira parte aqui sobre a acepção de pessoas. Tiago 2, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, queridos, como eu já disse a vocês, nós já estamos estudando esse texto já faz algum tempo. E esse texto ele trata dessa questão da acepção de pessoas. Para Tiago, é uma situação assim quase que escandalosa que a igreja do Senhor possa se prestar a algo dessa natureza, entendeu? A tratar as pessoas baseado na aparência delas, baseado naquilo que elas julgam ter valor e não naquilo que Deus julga ter valor, queridos. Essa é a questão. Nós fizemos aqui, irmãos, primeiro uma pergunta, né? Como que pode alguém ser cristão se faz acepção de pessoas? Respondemos isso está na ministração da semana passada. Depois nós perguntamos o que é a acepção de pessoas. Também nós respondemos isso, está na ministração passada. Aí nós começamos, de fato, a tratar do assunto de maneira mais detalhada, né? É essa pergunta aqui que nós estamos respondendo, e eu parei a semana passada porque não deu para concluir, e hoje eu vou finalizar. Por que fazer acepção de pessoas é algo tão danoso e incompatível com a fé cristã, tá? A primeira resposta que nós demos para essa pergunta, querido, é: fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque isso produz discriminação entre o próprio povo de Deus. Foi o que eu falei, nós tratamos disso aqui, na verdade, também a semana passada, né? Aí, a segunda resposta que foi dada é: fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque esse tipo de atitude faz com que alguns ajam como se fossem juízes dos seus próprios irmãos na fé. Nós também respondemos isso aqui, trabalhamos isso aqui a semana passada. E a terceira foi, nós paramos aqui, na verdade, eu só comecei a tratar disso aqui, né? Então vou continuar daqui, tá? Porque tem muita coisa para ser ministrada ainda. A fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque quem age dessa maneira está tomado de pensamentos perversos. Você percebe, querido, que o posicionamento de Tiago aqui é muito claro, irmãos. Olha, versículo 4, né?
Tiago 2,4. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Veja, não apenas juízes, mas juízes tomados de perversos pensamentos. É o que Tiago está dizendo aqui. Aquelas pessoas, eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Ele não está se referindo a todas as pessoas da igreja, né? Tiago não conhece todo mundo. Você deve lembrar aqui que ele está falando aqui para os crentes, né, dispersos no Império Romano, entendeu? Estão lá dispersos. Ele está falando para essa igreja. Então não é uma igreja só, não é um só povo, né? Não é um grupo reunido num determinado local, são várias congregações ou sinagogas que eles se reuniam. E Tiago não conhece exatamente quem são as pessoas que estão agindo dessa forma, né? Eu disse a vocês que alguns estudiosos tratam isso aqui apenas como uma hipótese, né? Eu prefiro acreditar que nem seja uma hipótese, na verdade, que de fato o problema estava acontecendo. E Tiago faz uma carta geral para esse pessoal, sem descrever quem é quem, mas tratando do problema em si, entendeu? Então veja, quem trata a pessoa com acepção, quem trata os seus irmãos fazendo acepção de pessoas, Tiago diz que essas pessoas elas estão fazendo distinção, discriminação, estão fazendo diferença entre eles mesmos, entendeu? E porque eles agem dessa forma, eles estão agindo não mais como irmãos, mas como juízes, né? E juízes tomados de perversos pensamentos. Irmãos, isso aqui não descreve um crente exatamente, tá bom? Quem age dessa forma aqui, tomado de perverso pensamento, né? Não é bem um irmão que está agindo, né, da forma correta com o seu irmão de caminhada. Principalmente, porque a palavra pensamentos aqui, ela também pode ser traduzida por raciocínio, né? E a ideia de dar atenção especial ao rico aqui não é apenas um pensamento que surge na mente de forma repentina na mente daquelas pessoas. É uma decisão racional e refletida. Isso significa que aqueles irmãos, aqueles que estavam tratando os outros com deferência aqui, né, com distinção aqui, dando honra a quem tem mais condição e, de certa forma, menosprezando aquele que não tem, essa atitude é uma atitude premeditada, entendeu? É uma atitude que, tipo assim, foi refletida, foi pensada e eles adotaram essa postura baseado nesse pensamento, nessas ideias, entendeu? Nós vamos tratar bem aqueles que têm condição, aqueles que nós julgamos ser importantes e vamos tratar com menosprezo aquelas pessoas que não têm tanto a oferecer. Não é um comportamento cristão, irmãos, tá? Não é. Isso está bem longe de ser um comportamento cristão, entendeu? Bem longe. Principalmente, irmãos, por causa de textos como esse aqui, ó, Gálatas 3, 26 até o 28. Olha como é que Paulo descreve aqui o crente tratando com o crente, ou como é que nós deveríamos nos tratar. Ele diz assim, olha, Gálatas 3, 26, porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos dele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. Essa é a maneira correta, bíblica, cristã, de nós nos tratarmos, entendeu? Não deve haver de maneira alguma diferença entre nós, querido. Nós não devemos tratar pessoas melhores por causa daquilo que nós julgamos que elas têm, em detrimento das outras, entendeu? Nós devemos tratar todo mundo. Quando eu digo tratar todo mundo de igual maneira, irmãos, eu lembro de uma palavra do Silas Malafaia. Quando eu ouvia o Silas Malafaia, isso tem mais ou menos uns 15 anos por aí, por baixo. Ele dizia o seguinte, olha, na igreja todo mundo é irmão. A igreja dele tinha figurões, autoridades, entendeu? Juízes, comandantes de polícia e tudo mais, desembargador. Ele diz, olha, aqui dentro todo mundo é irmão. Não há distinção aqui dentro. É lógico, lá fora o comandante tem que ser tratado com a devida vênia, né? Usando essa linguagem que está na moda. Então você lida com ele
você não vai falar com ele como você fala com ele aqui dentro. Por quê? Porque lá na corporação onde ele trabalha, lá, ele é uma autoridade e deve ser tratado com esse respeito. O juiz, você não pode, na frente de um juiz, no tribunal, tratar ele como você o trata dentro da igreja. Mas você também não pode tratar ele dentro da igreja melhor só porque ele é juiz, entendeu? É essa a ideia, querido. Não há judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nada, nem mulher e nem homem. Nós somos um em Cristo. Todos têm que ser tratados de igual maneira. Nós somos ovelhas aqui dentro, querido, tá bom? Todos são ovelhas aqui dentro. Então não tem esse negócio de tratar um melhor. É por isso que Tiago está tão escandalizado com esse comportamento, e é por isso que ele diz que essas pessoas elas estão tomadas de pensamentos perversos, tá bom? Outro texto bem interessante, irmãos, que diz respeito à ideia do corpo de Cristo e de como nós devemos nos tratar como irmãos, tá bom? 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Olha, nossos corpos têm muitos membros, porém, esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito encaixou-nos de tal maneira, encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Somos parte um dos outros, querido. Um dos outros, tá bom? Irmãos, não deveria... E veja, e Tiago está tratando aqui de uma situação que estava acontecendo dentro das igrejas, entendeu? Dentro das igrejas. Ele diz... Imagine aí, chega um irmão na tua igreja, bem vestido com anéis de ouro no dedo, e aí você olha para ele e por causa da aparência dele você o trata bem, coloca ele no lugar de honra. Mas depois chega um irmão pobre, vestido com as suas roupas surradas porque não tem uma roupa nova para vestir, e você olha e por causa da aparência dele você o menospreza. Isso está acontecendo dentro da igreja, irmãos, e aqui dentro, querido... A gente não pode fazer distinção de pessoa. Nós não devemos tratar uns melhores do que os outros só por causa de uma condição social, por causa de uma aparência, ou seja lá qual for o motivo, tá bom? Porque isso, Tiago está dizendo, vocês são juízes tomados de perversos pensamentos. A atitude de vocês não é uma atitude cristã. O próximo ponto aqui, querido. Fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque a discriminação, principalmente entre ricos e pobres, torna as pessoas cegas e incoerentes, queridos, e incoerentes. Eu vou ler o texto todo que ele trata disso, depois eu vou dividir isso em pequenos pontos para a gente entender melhor. Olha só, versículo 5 até o 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o nome, o bom nome que sobre vós foi invocado? Tá bom? Então, ele está dizendo assim, olha, tratar as pessoas dessa forma, com discriminação, torna as pessoas cegas e incoerentes. Por quê, queridos? Veja, primeiro, elas não percebem que o Senhor... Irmãos, eu relutei muito em escrever isso aqui, pensei em mudar, mas eu vou deixar como... Essa mensagem, eu li o texto todinho, sentei uma segunda-feira de manhã em casa, entendeu? E eu peguei o texto todinho e disse, rapaz, isso aqui está muito bem esquematizado. Aí eu comecei, os tópicos e dividindo o subtópico todinho, a mensagem todinha, o esqueleto da mensagem todinha foi ali, aconteceu em torno assim de meia hora, entendeu? Então eu vou deixar como veio da primeira vez. Por que as pessoas que agem assim se tornam cegas? Eu disse cegas e incoerentes. Primeiro, porque elas não percebem que o Senhor tem uma certa preferência pelos pobres. Eu vou te mostrar isso para não parecer que eu estou viajando na maionese, tá bom? Primeiro, olha o texto, versículo 5, irmãos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé
e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Agora, deixa eu te mostrar isso aqui, paginando, olhando isso no... tentei inventar uma palavra aqui que não deu. É paginando, é? Olhar isso nas páginas do Novo Testamento, acho que é. Tá, Mateus 11, versículo 2 em diante. Olha só, querido, eu estou falando que Deus tem uma certa preferência pelos pobres. Mateus 11, a partir do versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Aí o que eles estão ouvindo e vendo? Aí ele passa a dizer: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E olha que interessante, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, um dos sinais de que Jesus Cristo é realmente o Messias que João estava esperando, João aqui o profeta, né, era que a mensagem do Evangelho seria pregada aos pobres, tá bom, querido? Eu não vou me ater muito ao texto, só vou te mostrar isso. Lucas 4,18. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Novamente, querido, isso aqui é uma profecia que está se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a primeira característica dessa profecia é que o Espírito do Senhor ungiu Jesus Cristo para que Ele evangelizasse os pobres, mais uma vez, irmãos. E ele está citando aqui Isaías 61, tá? Agora, Lucas 6:20, querido. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Agora, Gálatas 2, versículo 9 e 10. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Veja que coisa interessante, irmãos. Tiago, Pedro e João estão aconselhando aqui, de certa forma, Paulo, né? Vocês sabem, houve um problema na pregação do Evangelho, Paulo estava pregando aos gentios, os judeus convertidos, desgostosos com a mensagem de Paulo, entendeu? Criaram uma série de problemas, de maneira que a igreja fez um concílio, reuniu todo mundo, os líderes lá, os apóstolos de Cristo, junto com Paulo, para uma reunião para definir como é que seria a mensagem do Evangelho. A decisão é: Tiago, Pedro e João, eles continuam pregando aos judeus e os judeus continuam com as suas práticas, entendeu? Eles vão circuncidar os seus filhos, eles vão guardar as festas sagradas, os dias sagrados, os alimentos sagrados, mas com relação aos gentios, isso não. Os judeus podem manter isso porque isso é uma questão cultural, histórica, religiosa deles, mas para os gentios isso não, né? No capítulo 15, são duas coisas ordenadas: que eles não se evitassem todo tipo de imoralidade, né? E que eles ajudassem os pobres. Aqui Paulo aqui cita apenas essa questão. Sua única sugestão, diz Paulo, foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Tem mais? Tem, irmãos. Tem mais ainda. Olha, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26. Meu ponto aqui é o seguinte, queridos. Deus tem uma certa preferência pelos pobres, tá bom? Por isso que eu estou lendo esses textos com vocês. Então, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. O que ele está dizendo aqui? Quando Deus salvou vocês, quase ninguém aí era sábio ou rico. Todo mundo era pobre mesmo, entendeu? Lembrando, querido, que a igreja primitiva, na sua quase totalidade, era composta por gente simples, por gente pobre mesmo, tá bom?
Bom, continua no versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Então o Senhor preferiu começar a sua igreja com pobres. Tinha pessoas ricas, com certeza, mas a imensa maioria eram pobres, irmãos, pobres, tá? Olha só que coisa interessante, irmãos. Nicodemos, ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, olha, o motivo de Deus ter escolhido seus eleitos, na grande maioria, entre os pobres desse mundo, foi, primeiro, abater a soberba humana que valoriza aquilo que Deus reputa em nada. Segundo, confundir os que veem as coisas do ponto de vista externo e não do prisma da eternidade e dos valores divinos, entendeu? O ponto de Tiago é que os seus leitores, ao discriminar os pobres, agiam exatamente como o mundo que trata as pessoas segundo a aparência e não segundo Deus. Então o texto é muito claro, querido, Deus tem uma certa preferência e aquelas pessoas, ao fazer acepção de pessoas, elas estavam demonstrando que elas eram incoerentes e cegas em relação a isso. Aqui é lógico, uma ressalva, eu não estou dizendo, querido, que o simples fato de alguém ser pobre vai salvá-lo, tá bom? Pobreza não é condição para salvação, pelo amor de Deus, irmãos, tá? Isso é uma blasfêmia, na verdade. A salvação, vocês conhecem, Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não é porque é pobre que vai ser salvo, mas eu também não posso negar, querido, que Deus dispensa um cuidado especial aos pobres. E eu falo pobre de maneira geral, e é lógico também, né, principalmente aos pobres que pertencem a Ele. Olha que coisa interessante, irmãos. Veja a percepção dessas pessoas com relação aos pobres e olha a percepção de Deus, irmãos. Eu vou ler o texto novamente, olha. Veja que, olha, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele preparou, né? Que Ele prometeu. Então, essas pessoas que eram ricas aos olhos de Deus estão sendo desprezadas por causa das pessoas ricas aos olhos do mundo, entendeu? Aquelas pessoas que estavam agindo dessa forma, elas são cegas. Elas estão agindo de maneira incoerente com a fé a qual elas professam. Aqui tem um detalhe, querido, com relação a essa questão da pobreza, irmãos. Um comentarista chamado Jim Sanha, ele escreveu algo interessante. Ele diz o seguinte, olha, a fé é como um músculo. Quanto mais o exercitamos, mais forte ela fica. Os crentes financeiramente pobres têm mais oportunidade de confiar na provisão divina, trabalho, né, moradia e assim por diante. Por isso, tem uma fé mais forte do que as dos cristãos ricos. Aí ele continua dizendo, olha, quem tem interagido com os crentes de nações mais pobres pode dar testemunho de que muitas vezes sua fé no Senhor faz os cristãos das nações mais ricas se envergonharem. E eis uma ironia constrangedora. Os crentes com essa fé firme deveriam ser honrados, mas ao demonstrar favoritismo, aqueles irmãos estavam menosprezando ao invés de honrar o pobre, entendeu? É um fato? É, irmãos. Veja que coisa interessante. Se uma pessoa tem condição, e vou lidar aqui com gente crente mesmo, tá bom? Imagina um crente que é rico e um crente que é pobre. O que um crente pobre faz quando o filho adoece? Ele vai orar, meu irmão, porque não tem, às vezes, nem o dinheiro para comprar o remédio, entendeu? Às vezes não tem o dinheiro para levar para o hospital, para internar. O rico, ele não tem tanta preocupação nesse sentido, irmãos, porque ele pode dispor dos melhores médicos, dos melhores hospitais e dos melhores medicamentos no mercado, entendeu? Então adoeceu, põe no carro, leva para um hospital particular, vai ser tratado. É lógico, se piorar, né? Aí talvez ele vá, mas a princípio não. O pobre, porque muitas vezes não tem o dinheiro nem para comprar um remédio, querido, quando adoece, né? É lógico, falando de um homem crente de verdade, porque às vezes o camarada vida tão sem graça que mesmo doente ele não consegue ir para diante de Deus, entendeu? Mas é o normal. Veja, o Jim Sanha aqui, ele fala desse trabalho feito entre nações pobres e elas
essas nações, essas pessoas nessas igrejas, elas desenvolvem a fé dela. Veja, em relação aqui à moradia, em relação a emprego, em relação a um monte de coisa, ao alimento, entendeu? O cara está aqui, ele não tem dinheiro nem para comprar o pão de amanhã. O que ele vai fazer, irmãos? Ele vai orar e buscar o Senhor para Deus prover isso para ele, entendeu? Então, ele, por causa a própria pobreza, faz com que ele se achegue mais ao Senhor. É lógico que isso não é uma regra, irmãos, tá bom? Eu não quero colocar isso aqui como uma regra, não, tá? Mas é um fato que pessoas pobres recorrem mais a Deus do que pessoas que têm condições, tá bom? Deixa eu dar um exemplo pra gente, né? Mais da minha esposa do que de mim mesmo. A minha esposa ora 3 vezes por dia, faz jejum, 1 vez por semana, e eu digo, amor, por que você está fazendo isso, amor? E a resposta foi, é porque eu fiz um voto a Deus para que Ele me desse condição de colocar as minhas filhas numa escola particular. E Deus atendeu, por isso eu estou 3 vezes por dia orando. O voto é 3 vezes por dia, 2 leituras bíblicas no ano e o jejum 1 semana. Todo dia, 1 vez por semana, entendeu? O ano todinho. Irmãos, é muita disciplina, querido. É muita disciplina. Mas o fato é, até aqui o Senhor tem atendido a oração dela, entendeu? Até aqui o Senhor tem provido os meios para que as meninas, nós temos as 3 filhas que estão em escolas particulares. E a gente sabe que isso é milagre, irmãos. É milagre, entendeu? É a resposta de oração. Então, quando a gente não tem a condição para fazer isso, um crente que tem a condição, querido, ele não precisa fazer voto para colocar o filho na escola particular, irmãos. Ele escolhe a melhor escola, entendeu? Ele não está preocupado com o valor de mensalidade, de material, nada disso. Ele simplesmente vai lá e, como tem dinheiro, vai e paga, entendeu? Como nós temos limitações financeiras, nós aprendemos a confiar mais no Senhor e a buscar mais ao Senhor. E isso, de certa forma, querido, é uma bênção, na verdade, entendeu? É uma bênção. Bom, eu falei que essas pessoas são cegas e incoerentes. Por quê? Porque elas não entendem que Deus tem uma certa preferência pelos pobres. Segundo, elas não percebem que tratar bem o rico em detrimento do pobre significa desprezar o pobre. Irmãos, versículo 6, querido, só a parte que nos interessa. Entretanto, vós menosprezastes o pobre. É o que Tiago diz. Menosprezar, querido, significa 3 coisas. Desonrar, insultar e tratar com desprezo. E essas 3 coisas podem ser feitas por meios de palavras, de atitudes e de ação, de pensamento. Então eu posso desprezar, mesmo que eu não diga nada, mesmo que eu não manifeste nenhuma atitude, eu posso desprezar na minha mente uma pessoa, entendeu? É o que Tiago está colocando aqui. Nós temos aqui, querido, uma situação extremamente delicada entre o povo de Deus. Tratar com desprezo aqueles a quem Deus preferiu honrar. Porque o texto diz exatamente isso. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago está dizendo que Deus escolheu honrar os pobres, entendeu? Mas a despeito dessa honra do Senhor dada aos pobres, e aqui àqueles que ele salvou, logicamente, tá bom? Algumas pessoas na igreja estão desonrando aqueles a quem Deus resolveu honrar. Não é curioso? Por causa da minha carnalidade, por causa do meu mundanismo, talvez por causa da falta de conhecimento do Senhor Jesus, ou por causa da falta de conhecimento bíblico, eu ajo como um homem mundano. Por quê? Porque eu olho para uma pessoa e eu vejo pelos trajes dela, pelos anéis no dedo, talvez pelo o celular que ela está usando, sei lá, o carro que ela está dirigindo, eu resolvo tratar aquela pessoa bem, com honra, em detrimento daquele irmãozinho que não tem nada, entendeu? Sendo que o próprio Deus resolveu honrar esses pobres. É uma situação delicada, queridos. Perigosa realmente isso aqui. A terceira questão aqui, querido. Elas são cegas e incoerentes porque elas não percebem que são os ricos que oprimem os pobres. Ainda no versículo 6, irmãos, aqui, eu acho que é 6. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Lembra do contexto histórico, querido? Esses irmãos aqui são judeus crentes, tá bom? Que estão espalhados pelo Império Romano e que se reúnem. Alguns estudiosos falam em sinagogas, né? Se reúnem para adorar o Senhor. Esses irmãos aqui,
Basicamente, querido, boa parte deles aqui, porque dizem aí que o Tiago aqui, ele é um irmão de Jesus. Então, até se comenta aí que é uma das primeiras cartas do Novo Testamento, é exatamente essa aqui, entendeu? Então, esses irmãos aqui, provavelmente, um grupo deles são aqueles judeus, lá de Atos 7, se não me falha a memória, 7 e 8, onde 7, 8, 9, né, quando começa a perseguição. E por causa da perseguição aos crentes, aqueles irmãos são dispersos. Eles estavam em Jerusalém e eles são dispersos. Eles saem pelo Império Romano, entendeu? E eles vão se agregando, se juntando para cultuar o Senhor. Então, alguém que saiu da sua casa, da sua terra, querido, por causa de uma perseguição, geralmente sai sem muita condição financeira, sem levar muita coisa, entendeu? Sai fugido praticamente para não ser preso, para não ser morto. Então, são pessoas que vão passar necessidades, vão ter que trabalhar, vão ter que se submeter a muita coisa para poder ganhar o pão de cada dia, tá bom? Esse é o contexto aqui, querido. No caso específico aqui, irmãos, das igrejas às quais Tiago escreve, o comparecimento violento e compulsório dos cristãos aos tribunais, movidos pelos ricos, pode ter duas causas. Isso quem diz é o Nicodemos, tá bom? A primeira causa é para que os cristãos pobres pagassem suas dívidas contraídas por seus patrões. Lembre-se do contexto que eles foram expulsos de Jerusalém, que eles estão em terra estranha, entendeu? Talvez sem muito recurso. Então, por causa da pobreza e da falta de recursos, eles fazem empréstimos, pegam emprestado alguma coisa e os ricos fez o empréstimo, não conseguiu pagar, vão ser levados a tribunais, tá bom? Essa é a questão. A pobreza extrema aqui levava as pessoas a penhorar as casas, bens e até a família. Você vai ver isso muito no Velho Testamento, querido. Tá? Os ricos não tinham a menor misericórdia e compaixão. E mesmo sendo judeus, desrespeitavam as leis de Moisés que protegiam os pobres em casos como esse. O segundo motivo, querido, é o seguinte. À semelhança do que vimos no livro de Atos, os ricos poderiam estar acusando os cristãos de traição a César e subversão de costumes. E assim compelindo-os aos tribunais romanos. Olha o que Tiago diz, querido. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Entende? Como é que vocês podem tratar essas pessoas com deferência, com honra e menosprezando os pobres, querido? É uma atitude incompreensível para Tiago, irmãos. Incompreensível. Veja, mas a questão aqui, a questão que causa espanto em Tiago, irmãos, era saber que por aquelas pessoas na igreja, elas estavam bajulando essas pessoas ricas, entendeu? Mesmo sabendo que eram essas pessoas que estavam oprimindo os seus irmãos em Cristo. Que coisa absurda, né, querido? Eu não sei se você consegue pensar no quadro. Eu consigo, irmãos. Eu sou de uma igreja, eu sei que tem algum irmão na minha igreja ali que está sendo oprimido por um rico, e está levando ele para os tribunais porque ele fez um débito, ele não consegue pagar, e agora ele está levando ele para a justiça, está oprimindo essa pessoa. De repente, esse irmão não é crente, é lógico, né? O que está oprimindo não é crente. Aí, de repente, esse irmão vem para cá, para a igreja que o meu irmão congrega, que eu congrego, e quando ele chega aqui, eu trato ele com honra, mesmo sabendo que ele está oprimindo o meu irmão. É isso que o Tiago está colocando aqui, querido. Como é que vocês podem fazer isso? Como é que vocês podem agir dessa forma, entendeu? É um pensamento meio louco, irmãos. Eu não sei se tem uma aplicação nos nossos dias. Na nossa realidade eu sei que não tem, entendeu? Mas talvez exista em outra realidade fora da nossa aqui. Há cegos e incoerentes. Por quê? Porque eles não percebem que na maioria das vezes são os ricos que blasfemam o nome de Deus, querido. Versículo 7, irmãos. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Eu cito aqui mais uma vez, querido, Jim Sanha, porque ele diz o seguinte, ele diz que a difamação mencionada aqui em Tiago 2 não consiste em os ricos amaldiçoarem Deus de forma direta, entendeu? Praguejando contra Deus. Não é isso. Antes ele diz, quando os ricos arrastam os cristãos mais pobres para os tribunais e os oprimem, fazem as pessoas ao redor imaginar que Deus não é forte o suficiente para proteger os membros de seu povo e concluem que a crença deles em Deus é inútil. A ideia é que Deus é esse que não protege nem os seus, entende? É esse tipo de pensamento, querido, que leva as pessoas a rejeitarem muitas vezes o evangelho. Isso pode parecer loucura, mas olha só,
lá em Isaías 52, no versículo 4 e 5, há um texto interessante, eu queria citar para vocês, porque essa ideia de Din-san aqui é muito bíblica. Olha só, por isso assim diz o soberano o Senhor, o meu povo foi maltratado e explorado, sem motivo algum, primeiro pelo Egito, depois pela Assíria. Aí ele diz, olha, no passado eu libertei Israel, e agora o que farei? Pergunta o Senhor, pois o meu povo foi novamente escravizado e maltratado. Seus exploradores gritam de alegria, diz o Senhor. Eles fazem terríveis ofensas contra o meu nome dia após dia. Esse finalzinho está assim, olha, o nome do Senhor é blasfemado todo dia. Aqui, querido, eu quero que você entenda uma coisa. A blasfêmia aqui não significa que aquelas pessoas estavam amaldiçoando Deus, praguejando contra Deus, mas a crença equivocada, isso é que leva à blasfêmia, né? Isso é a blasfêmia em si, a crença equivocada que Deus não foi capaz de proteger o seu próprio povo. Olha, há um texto, eu sei que isso está em mais de um livro, mas está em Isaías, quando o comandante do rei da Assíria vai a Ezequias, e Ezequias manda lá os seus líderes para falar com esse comandante, e ele começa a blasfemar o nome de Deus. Tipo assim, olha, eu não sei se eu anotei o texto, eu coloquei só um versículo aqui, olha. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, né? Quando diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Veja, ele está afrontando ao Senhor, ele está blasfemando o nome do Senhor, está colocando em xeque o caráter de Deus e as promessas de Deus para o seu povo, entendeu? Então, quando o povo foi levado cativo, querido, os inimigos zombavam, os inimigos riam, menosprezavam, desprezavam ao Senhor, diziam para os crentes, para os judeus, cadê o Deus de vocês? Não foi Ele que libertou vocês do Egito? Por que Ele não liberta vocês agora? E eles vão afrontar o nome de Deus. É nesse sentido que a blasfêmia acontece aqui, nesse capítulo 2 aqui de Tiago, queridos, tá bom? Aqui eu preciso fazer uma ressalva, irmãos, bem importante, irmãos. Tiago, quando está falando aqui, ele está falando de forma genérica, tá bom? Ele não está se referindo exatamente aos ricos que congregavam na igreja, entendeu? Se é que tinha algum rico congregando na igreja. Ele está falando aqui de maneira generalizada. E como eu já disse a vocês na ministração do capítulo 1, com toda certeza, esses ricos aqui não eram crentes e provável, com toda certeza também, não eram exatamente aqueles que estavam frequentando a igreja, entendeu? Dificilmente, irmãos, dificilmente. Então, olha só, mesmo não sendo essas pessoas que frequentavam a igreja, eles eram da mesma classe, do mesmo tipo, entendeu? Embora a generalização seja injusta, querido, Tiago pretende aqui envergonhar os leitores aqui, aqueles irmãos, com a gritante incoerência da discriminação que estava acontecendo ali naquela igreja. Irmãos, eu vou fazer uma ressalva lá no final da ministração, querido, porque parece que rico não presta de forma alguma, né? Mas não é isso que está sendo dito, irmãos. Tiago faz algumas acusações aqui contra ricos que não são crentes, tá bom? Mas, no geral, a crítica de Tiago aqui não é nem tanto aos ricos, é ao comportamento incoerente, antibíblico daqueles irmãos que resolveram honrar essas pessoas em detrimento dos seus próprios irmãos, entendeu? Essa é a crítica de Tiago aqui. Bom, por que, querido, que fazer acepção é algo tão complicado, irmãos? Fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque fazer isso, tá, é uma transgressão da lei, irmãos. Se é uma transgressão da lei, então é pecado. Agora veja, queridos, Tiago chama a atenção para o comportamento incoerente desses irmãos. Agora ele vai chamar a atenção para uma outra realidade mais perigosa ainda, tá vendo? E ele vai... Essa exortação vai se tornar um pouco mais rigorosa a partir de agora, porque ele vai confrontar esses irmãos com a lei, entendeu? Com a lei. E traz um final, querido, que é ameaçador mesmo, tá? Mas olha só, vamos seguir aqui o texto. Primeiro vamos ler o texto. Agora vai do 8 até o final, até o 13, irmãos. Olha o que Tiago diz. Fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé. Por quê? Porque é uma transgressão da lei. Vamos ler o texto agora. Versículo 8 em diante. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, né? Essa lei régia aqui
é uma referência específica a esse mandamento aqui, tá bom? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se vocês fazem isso, fazeis bem. Versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, dentro disso aqui, irmãos, de que a acepção de pessoas é uma transgressão da lei, eu quero destacar aqui alguns pontos, tá bom? O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte, querido. Não adianta guardar a maioria dos mandamentos e, ao mesmo tempo, tratar as pessoas pela aparência delas. Escute, irmãos. Não adianta guardar a maioria dos mandamentos e, ao mesmo tempo, tratar as pessoas pela aparência delas. Olha o texto, querido. Eu vou ler de novo para que isso fique bem firmado na nossa mente. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se vocês fazem isso, vocês estão fazendo certo. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu chamo a sua atenção primeiro para a palavra aqui, observais, querido. Rapidinho, irmãos. Deixa eu colocar algo para vocês. Como igreja, nós somos desafiados o tempo todo, irmãos, a viver em harmonia, a viver em comunhão. A Bíblia nos chama, querido, para ter uma só mentalidade, um só propósito, entendeu? Uma igreja onde ela trata as pessoas baseado nesse julgamento externo, trata as pessoas como o mundo trata os seus. Ela perdeu o foco, querido, ela perdeu o rumo, entendeu? Essa igreja, irmãos, ela vai sofrer as consequências disso, não tenha dúvida, entendeu? Quando uma igreja, querido, lida, eu já citei isso aqui para vocês em outras ministrações, né? Quando uma pessoa ela é colocada num cargo por causa da condição financeira dela, o requisito para isso é a condição financeira. Querido, isso tem tudo para dar errado, irmãos. Mesmo que a pessoa que seja colocada no cargo seja um bom homem, uma boa mulher de Deus, entendeu? Mas a motivação com a qual ela foi colocada ali, querido, está completamente equivocada. Quando você pega a Bíblia, irmãos, e você observa as qualificações para alguém assumir alguma coisa de liderança entre o povo de Deus, a primeira coisa, irmãos, tem que ser cheio do Espírito Santo. É incrível isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho, irmãos. Atos 6. Eu li isso semana passada, mas vamos aqui rapidinho. Atos 6. Olha só. Estão escolhendo aqui as pessoas que vão servir às mesas, tá bom? Essa escolha, esses irmãos aqui foram chamados para servir às mesas. Quais as qualificações de alguém que vai servir à mesa, irmãos? Escute isso. Atos 6, versículo 3, irmãos. Escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos a esse serviço. Para que isso aqui? Para servir às mesas. A igreja servia as viúvas, entendeu? E houve uma confusão ali. Os judeus, nascidos ali, estavam dando preferência para as judias, as viúvas judias. Haviam viúvas, que é chamada aqui de helenistas, são judeus gregos ou gregos que se converteram, entendeu? Eles estavam fazendo uma distinção entre as viúvas que eram judias mesmo, entendeu? E essas helenistas. É grega, um grego convertido, alguma coisa assim. E houve uma confusão. E os apóstolos são chamados. A igreja queria que os apóstolos fossem servidos. Nós não. O nosso chamado é outro, entendeu? Nós somos chamados para a palavra, para a oração. Vamos escolher aqui 7 homens
de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e eles vão se encarregar desse negócio aí. Você percebe, querido? Para servir as mesas, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Quando nós fazemos isso, irmão, nós colocamos alguém num cargo por causa da condição financeira, querido, ruiu tudo aquilo que você acredita, entendeu? Mas eu conheço, irmãos, igrejas que fazem isso. Eu posso dizer a vocês que eu conheço pastores e para manter gente na igreja dá cargo, entende? Dá cargo. Bom, vamos voltar para o nosso texto. Isso aqui é só uma divagação. Observe aqui a palavra grega, querido. A palavra observais. Ele diz, olha, se contudo observais, essa palavra grega significa cumprir plenamente e completamente uma obrigação. Esse é o significado dessa palavra. A lei rege aqui das Escrituras é exatamente esse mandamento aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então guarde essas duas coisas. Observar significa cumprir plenamente e completamente como a ti mesmo. Vocês estão fazendo bem, estão agindo corretamente. Entretanto, e é aqui que surgiu o problema, tá bom? Se as pessoas a quem Tiago estava escrevendo, querido, acreditavam que cumprir o mandamento de amar o próximo, mesmo fazendo acepções ou acreditando que estavam cumprindo esse mandamento, eles estavam fazendo acepção de pessoas, aí Tiago diz, aí vocês têm um problema, querido. Entendeu? O curioso, querido, é que é possível realmente, irmãos. Eu não sei como é que isso funciona, eu tenho pensado nisso, na verdade, eu tenho lido sobre essa questão. Olha, como igreja, nós deveríamos, e somos chamados por Deus, querido, a de vez em quando sondar o nosso próprio coração com relação àquilo que nós professamos, àquilo que nós cremos. É uma necessidade, irmãos. Se você aceitou a Cristo, você nunca parou para sondar o seu coração, você corre um risco muito sério na sua caminhada, entendeu? Irmãos, há o risco de nós estarmos completamente enganados com relação àquilo que nós cremos, querido. Isso tem que ser levado em consideração, querido, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Como ele diz, como Eva foi enganado. E por que há um risco de nós sermos enganados? Porque o diabo se veste ou se transveste de anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos do Senhor, entendeu? E aí Paulo volta lá no Éden e diz assim, olha para Eva, mulher de Deus, entendeu? Que desfrutava da presença do Senhor todos os dias, no entanto, ela foi enganada. Se Eva, que era pura e perfeita, pastoreada pelo próprio Deus, foi enganada pelo diabo, imagine nós, irmãos. Por isso a necessidade da gente vigiar constantemente e de sondar o nosso próprio coração. Irmãos, alguém disse, eu acho que foi o Paul Walsh que disse isso, olha, que nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Ou, aplicando isso aqui, que nós devemos ouvir a pregação contra nós mesmos, entendeu? A questão é, o que é que ele está falando aí que diz respeito à minha vida? Que eu esteja fazendo ou que eu não esteja fazendo? Isso é ouvir a pregação contra nós mesmos. Isso é ler a Bíblia contra a gente mesmo, entendeu? Meu Deus, o que é que está sendo dito aqui nesse texto que eu estou fazendo? Ou o que é que está sendo dito aqui que eu não estou fazendo, na verdade? Que eu não estou vivendo? Porque às vezes, irmãos, a gente ouve assim, de maneira tão displicente, sabe, tão avoado, que não consegue pegar nada pra gente. A gente consegue imaginar o irmão, se o irmão tivesse aqui essa palavra para ele, mas você não consegue fazer a aplicação disso para você mesmo. E eu te digo, querido, esse é um dos maiores perigos que nós corremos como crentes. Nós nos achamos justos, nós achamos que está tudo bem, que não há nada de errado. Sabe, uma das razões pelas quais nós deveríamos ler a Bíblia todos os dias é exatamente isso, irmãos, para nós nos sondarmos. A palavra de Deus é como um espelho que a gente vai lendo, vai vendo o nosso reflexo. Que nós deveríamos ler todos os dias, e ler contra nós mesmos. Senhor, o que é que está aqui que eu não estou fazendo, Senhor? Como é que está a minha vida realmente? Porque senão, irmãos, a gente peca. Nós tratamos isso aqui semana passada no capítulo 1, irmãos. O risco que é. Não pense que apenas ouvir a palavra te faz um cristão. Você tem que praticar ela. Entende? Não pense que porque você fala que pertence a Deus, que ama a Deus, que isso resolve o teu problema. Tem que saber como é que você está vivendo. Deixa eu ler esse texto, querido, de maneira interpretada. Olha, se vocês obedecem à lei do reino... Na verdade, isso aqui é a nova Bíblia viva, né? Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem.
Pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Não importa o que eles acreditam, irmãos. Fazer acepção de pessoas faz com que eles sejam culpados diante de Deus. E por que a acepção é pecado, irmãos? Nesse sentido aqui, por que isso torna as pessoas culpadas? Tiago diz, versículo 10, pois quem guarda toda a lei, e aqui é uma referência aos 10 mandamentos, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Por quê? Porque aquele que disse não cometa adultério também disse não mate. Ele está usando aqui um exemplo aqui, na verdade. Ora, se você não comete adultério, mas você mata, você está fazendo transgressão, está transgredindo a lei. A ideia é o seguinte, irmãos. Eu amo a Deus, pastor. Eu honro os meus pais, pastor. Pastor, eu sou um homem que não estou adulterando, pastor. Eu sou um homem mas se está fazendo acepção de pessoas, você está quebrando. Na verdade, dizem o Augusto de Nicodemos que isso aqui é a quebra do sexto mandamento. Eu não sei exatamente se é, irmãos. A questão é, querido, se eu quebro um mandamento, eu sou culpado diante de Deus de ter quebrado todos os 10 mandamentos. É isso que está dizendo. Eu não sei, irmãos. O Nicodemos disse que é o 10 mandamentos. Eu não sei se Tiago está se referindo a isso. Tiago era um judeu, entendeu? Provavelmente seja, né? Mas poderia ser que também aqui todo o código mosaico lá, os 613 itens da lei mosaica, eu não sei. Né? O fato é, se quebrou um deles, você é culpado de quebrar todos os outros. A lei manda, querido, que nós amemos o nosso próximo. Quando nós discriminamos as pessoas porque elas são pobres e favorecemos as pessoas que são ricas, nós estamos quebrando essa lei. E com isso, nós nos tornamos culpados diante do Senhor. É isso que o Tiago está dizendo aqui. A segunda questão é, não adianta pensar que um conhecimento teórico da lei nos livrará do juízo. Por quê? Porque a lei, querido, só tem validade quando ela é obedecida. Olha o versículo 12, irmãos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso é forte, querido. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: vivam aquilo que vocês professam. É isso que ele está dizendo. Ou se você pegar isso nas palavras de João, ficaria mais ou menos assim, olha, aquele que diz, eu o conheço, ou eu conheço a Deus, ou eu conheço a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Esse tem sido um texto que eu tenho usado ao extremo, irmãos, em ministrações e em conversas particulares, entendeu? Por quê, querido? Porque, novamente, irmãos, nós somos dados a ficar reproduzindo essas coisas sem permitir que o texto fale com a gente. A gente fala e, eu não sei, nós somos muito parecidos com os judeus, irmãos. Os judeus tinham a lei, eles gostavam de estudar a lei e gastavam tempo com aquilo, entendeu? E eles acreditavam porque tinham a lei e eles gostavam de ler e gostavam de estudar a lei, eles achavam que isso era o suficiente. Porque eles ouviam a pregação da lei nas sinagogas, no templo, eles achavam que isso era suficiente. Paulo trata disso no capítulo 2 de Romanos, entendeu? Eles se achavam conhecedores, na verdade, eles se achavam pessoas aptas para ensinar quem quer que seja, porque eles conheciam realmente, e de fato os judeus conheciam a lei, querido. Mas aí Paulo diz assim, olha, se vocês não obedecem à lei, vocês estão completamente equivocados, estão no caminho errado. Não basta conhecer, não basta ensinar, irmãos. É preciso obedecer, Tiago fala aqui, querido, de forma geral aos membros das igrejas espalhadas pela diáspora, no Império Romano, entendeu? Ele não sabe quais dentre aqueles irmãos são cristãos verdadeiros. Portanto, a carta está repleta de advertências gerais acerca da perseverança, da coerência entre o falar e o agir, entre o crer e o fazer, entre o ouvir e o praticar, né? Coisas que identificam o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que de fato está disposto a obedecer a Deus. Irmãos, se não houver... Olha, eu já disse isso aqui a vocês, eu vou repetir. Se você veio para o culto, você sabe, o culto tem duas coisas bem simples, irmãos. É lógico, tem uma abertura, uma leitura, uma oração, depois tem um louvor, tem a administração da oferta e tem a palavra. Isso é o culto, tá bom? Então você veio para cá, o ponto central é a palavra. Nós reservamos 1 hora do culto para a exposição da palavra. Se você ouve a palavra, querido, mas não há uma disposição interior no seu coração de obedecer a palavra,
Você está encarando esse momento aqui apenas como entretenimento, irmãos. Grave isso, querido. Ouvir a palavra sem o desejo, sem a disposição de obedecer, de colocá-la em prática, é apenas entretenimento, irmãos. E quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi o próprio Deus falando com o profeta Ezequiel, entendeu? É só mais um momento, sabe? É só mais uma circunstância da vida. É como se eu fosse para um clube social. É como se eu fosse para, sei lá, ouvir uma palestra de alguém. Eu vou lá para... Não há uma intenção de viver, não há uma intenção de praticar, não há uma intenção de colocar aquilo adiante, de levar aquilo adiante. Não, eu venho aqui, eu ouvi, o Senhor fui o culto, eu cantei, eu ouvi a palavra, agora está tudo bem. Hoje eu fiz o meu papel, a minha obrigação semanal eu já fiz, agora nós estamos de boa. Ei, querido, você me desculpe, irmãos, mas isso não é cristianismo, tá bom? Isso não é cristianismo. Deus não está interessado só em que você ouça a palavra, tá? De forma alguma. Terceiro ponto, querido, não adianta esperar por misericórdia se você faz acepção de pessoas. E aqui nós vamos finalizar, e aqui nós temos uma mensagem dura, irmãos. Veja, Tiago está falando para crentes espalhados pelo império. Pessoas que frequentam a igreja. Ele não sabe quem é crente e quem não é. Irmãos, que você entenda isso de uma vez por todas. Nem todo mundo que frequenta uma igreja é crente, querido. Entenda isso. Eu admiro alguns pastores que eles dizem assim, olha, o Lord Johnny, ele tinha 2 cultos no domingo. No culto da manhã, ele pregava para crentes. Então, ele tratava as pessoas como crente. No culto da noite, ele tratava a todos como se não fossem crentes. Mesmo que os mesmos irmãos da manhã estivessem no culto da noite, entendeu? Mas ele pregava como se eles não fossem crentes. Eu acho essa uma postura bem adequada e coerente, irmãos. Adequada e coerente. Porque a mensagem da manhã é uma mensagem voltada para a igreja. Se eu pudesse colocar isso para vocês, eu diria, a mensagem da terça-feira é uma mensagem para a igreja. Para a igreja, tá bom? A mensagem do domingo quase sempre é uma mensagem que a gente mescla, tá? Mesmo que eu pregue a vocês, eu tenho um fundo evangelístico no meio, não tem como, entendeu? Nós vamos já encarar isso aqui já agora, tá bom? Então a gente precisa encarar isso. Olha, não adianta esperar por misericórdia se você faz acepção de pessoas. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Eu vou apenas ler, querido, o que o Nicodemos escreveu a respeito disso. Ele diz assim, olha, o juízo sem misericórdia será para aquele que não usou de misericórdia. Tiago tem em mente aqueles que não usaram de misericórdia para com os pobres andrajosos, que entravam nas suas igrejas desprezando-os. Vemos aqui quão seriamente Tiago considera o pecado de acepção de pessoas. Aí ele vai listando quase o que eu fiz aqui, entendeu? Ele lista. Por que é tão sério? Por que é tão complicado isso? Primeiro, é incompatível com a fé em Jesus Cristo, o Senhor da glória. A acepção de pessoas é incompatível. Consiste em julgar as pessoas pela aparência e assim se tornar juiz movido por pensamentos perversos. Inverte a maneira como Deus vê as pessoas. Deus resolveu honrar os pobres e a igreja resolveu honrar os ricos, entendeu? É quebra do 6º mandamento da lei de Deus, né? É não usar de misericórdia para com os pobres e, portanto, no dia do juízo, aquele que assim procede não receberá misericórdia alguma. Em outras palavras, cristãos que fazem acepção de pessoas são preconceituosos contra os pobres, julgam pelas aparências e mostram favoritismo aos ricos, né? São na realidade cristãos apenas na aparência. Ou seja, quem age dessa forma não é cristão. Tá? Aí ele diz mais, no dia do juízo serão condenados e sentenciados ao castigo eterno sem qualquer misericórdia. Irmãos, eu quero que você entenda algo, querido, e eu espero que isso fique muito claro para nós. Não trate as pessoas baseado em aparências, querido, porque isso ofende a Deus. Ofende a Deus. Não julgue as pessoas pela condição social dela, entende? Não trate as pessoas por causa desse tipo de situação. Trate o irmão como o irmão que ele é, com a honra que lhe é devida. Entende, querido? Essa é a mensagem de Deus para nós, querido. Trate a todos por igual. Trate a todos com a mesma honra. Não dê preferência a uns em detrimento de outros. Não faça isso, querido. Isso é fazer acepção de pessoas. E antes que eu encerre,
E antes que alguém interprete mal tudo que foi ensinado aqui, né, eu quero esclarecer uma questão. Em nenhum momento da ministração, querido, foi dito que exista algum problema em um cristão ser rico, tá? Na verdade, não há problema em ser rico, irmãos. Eu diria a vocês que é perfeitamente bíblico temer a Deus e ao mesmo tempo ser rico. Basta você olhar para a palavra de Deus, irmãos. Olhe para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, do rei Ezequias e do rei Josafá e tantos outros homens que Deus usou, que Deus levantou, que eram ricos, mas a riqueza deles não os afastava de Deus. Tá? Eu digo isso, irmãos, porque uma vez aconteceu numa igreja que eu congreguei, uma irmã de condição financeira boa resolveu fazer um culto de ações de graça. É lógico, os convidados delas era tudo da mesma classe dela lá, entendeu? Aí chamou o meu pastor, mas o meu pastor não pôde ir porque estava ocupado. E ela resolveu chamar um outro irmão de uma outra igreja para pregar. E, irmãos, quando esse camarada começou a pregar, irmãos, ele tratou os ricos como merecedores do inferno, literalmente. A coitada da irmã ficou sem saber onde colocar a cara, com vergonha das pessoas. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa, querido. Não tem nada de errado em uma pessoa ser crente e ser rica, irmãos. Nada, absolutamente nada de errado com isso, querido. Tá? Esses ricos aos quais Tiago está se referindo aqui, não eram irmãos, entendeu? Não eram irmãos. Um homem que teme a Deus, querido, um homem que realmente ama o Senhor, a condição social dele não importa muito, querido. Não importa. Tá? Eu digo isso, querido, porque há pastores, às vezes, há igrejas que realmente acreditam que o camarada ser rico é incompatível com ser crente. Não é verdade, irmãos. Você teria que errar boa parte da sua Bíblia para alegar algo como isso, entendeu? Porque nós vamos encontrar homens ricos, riquíssimos, como Jó, por exemplo, entendeu? E tantos outros que temiam a Deus, que amavam a Deus. Nenhum crente na Bíblia recebe o testemunho que Jó recebeu. E era um homem rico, entende? Então não há contradição entre riqueza e fé, querido. É lógico. Também não sou tolo de acreditar que uma pessoa rica não vai ter dificuldade de crer em Deus. Sim, querido. Aí eu venho para a palavra de Jesus, né? Jesus diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, entrar no reino dos céus, ele vai dizer, é impossível a qualquer homem. Nenhum é capaz de entrar no reino dos céus. Se não fosse pelo Senhor chamar, nenhum de nós seríamos salvos, irmãos, tá bom? Então que fique isso bem claro, na verdade, tá? Finalizando isso aqui, eu volto para aquilo que é realmente o ponto central da nossa mensagem, querido. Não faça acepção de pessoas. Não trate as pessoas baseado em aparências, porque isso é um comportamento mundano, querido, secular, na verdade, tá? Nós somos homens e mulheres de Deus. Aqui nós somos todos iguais, aqui nós fazemos parte de um mesmo corpo, aqui não há distinção de pobre, de rico, de branco, de preto, nada. Todos nós somos um em Cristo Jesus, tá bom, querido? E que esse comportamento se reflita na nossa vida, no nosso dia a dia, querido, na relação uns com os outros, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor.